Olá, muito bom te ver novamente por aqui. Estou aqui muito bem acompanhada de Nath Movie Club, a Nath Frazão, do maior clube de cinema desse Brasil, maior e melhor. Renato Droguet, o homem que está em todos os lugares, com críticas, conteúdos de terror, aqui no Eu Não Acredito em Nada e no Boca do Inferno, fotógrafo, produtor, enfim, é o cara. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre Evil Dead, agora sobre os remakes, né, o filme de 2013 e Evil Dead Rise. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre a trilogia clássica de Evil Dead, volta lá, assiste antes de vir aqui para esse vídeo. Teremos em breve também um novo vídeo falando de Evil Dead, agora de Evil Dead Burn. Mas já deixa aqui nos comentários, já compartilha com aquele amigo que gosta de Evil Dead, deixa aqui nos comentários qual é o filme da franquia que você mais gosta. E vamos lá, sem mais delongas, vamos falar primeiramente aqui de um filme de 2013 que foi dirigido aí por Ted Álvares. Então, Evil Dead ele deixa de ser dirigido por Sam Raimi, que produz ainda o filme. Ted Álvares é ele veio do YouTube, ele tinha um curta ali no YouTube, que despertou a atenção do Sam Raimi para poder fazer Evil Dead. E aí é um remake, né? É um remake de 2013. Evil Dead de 2013 ele tinha um orçamento de 17 milhões e faturou cerca de 97,5 milhões. Então, assim, uma diferença já gritante dos originais. E é um filme que ele. A gente estava conversando, inclusive, agora há pouco, eu e Nath. É um filme que se vendeu muito pelo gore, né? Então, é um filme pesado, nojento. A crítica falava o filme mais pesado que você já viu. Então, é um filme realmente que ele pesa a mão na violência, ele não tem o elemento humor, o elemento dele é que ele é um filme realmente muito mais focado no gore e no terror, efetivamente. E a gente tem ali uma solução para que eles se isolem numa cabana, né? Uma solução que sai um pouco desse clichê da cabana ali que a gente normalmente acompanha, que é a Mia, que ela está ali num processo ali de abstinência, né? Na verdade, ela está ali no tratamento para sair das drogas, e aí os amigos dela vão com ela para essa cabana, que é a cabana de Evil Dead, e aí tudo se desdobra porque alguém decide ler ali o livro dos mortos, despertando o espírito maligno ali daquela floresta. Sei que Renato é super fã desse remake, então vou começar com ele. Renato, conte pra gente aí como é que foi assistir Evil Dead de 2013 pela primeira vez. Bom, Gabi, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Esse filme, para mim, eu gosto por vários motivos, tá? Primeiro, se a gente se localizar no tempo, ele é um dos últimos, né, daquela fase efervescente de remakes, né, dos anos 2000, final aí dos anos 2000, início dos anos 2010, né? Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e esse aqui disparado para mim é o melhor dessa saga aí, dessa tentativa de fazer esses remakes. E eu gosto porque, primeiro, o que você já falou, o Sam Raimi entrega uma coisa que é tão querida, a gente falou no vídeo anterior, tão querida do coração dele para um diretor, até então não conhecido, toma, vamos ver o que é que você faz, claro, ele na produção, não é aquela coisa totalmente solta, o que é que você faz com a coisa que eu gosto tanto? Primeira coisa, né? Essa liberdade de entregar para outra pessoa. E aí, a segunda coisa é isso que você falou, existe um contexto para a justificativa das pessoas estarem naquele clichê da cabana abandonada, com, enfim, jovens, adolescentes, em todo aquele contexto. E você também falou sobre a questão da dependência, né? Tem a protagonista que está passando por um processo de Não é o dependência. protagonista, né? Porque a gente até então tinha o Ash ali como protagonista da série. Então, a primeira protagonista que Protagonista mulher, né? E assim, então, e o que para mim é interessante na época, eu acho que talvez não tivesse tanta bagagem assim no terror, é que assim, eu estava diante de um filme até então que pegou toda aquela mitologia da possessão demoníaca e foi para um lado gore que eu não tinha visto até então daquela forma. Então, assim, você vê que, diferente, por exemplo, do próprio Exorcista, que é aquela possessão pirracenta, sabe? Ou atividade paranormal, barulhenta,
sabe? Aquela coisa que se alimenta do seu medo e precisa que você perca a fé de que ela não exista para que ela se alimente desse medo e passe a te atormentar. Em Evil Dead não, basta que você abra a porta na leitura do livro e que ele vai, o próprio nome, né, Uma Noite Alucinante. Então eu gosto muito como o Fede Álvares toma esse conceito de não, a partir do momento que você abriu as portas, o demônio quer se divertir e se divertir da maneira mais absurda possível, né? Então eu gosto da maneira com a qual o gore aqui ele é levado à máxima potência, né? A gente tá aí naquela, eu não me lembro agora, me desculpe se eu tô aqui bagunçado em relação aos anos, mas acho que ele veio depois do Albergue, né? O primeiro Albergue. Eu acho que ele veio um pouco depois. Agora mas a gente estava assim meio que sedento por essa questão de nosso cinema tinha tempo que não brincava com, sabe, ultrapassar esse limite. Não foi depois? Eu acho que sim, mas eu vou confirmar aqui. Foi o Albergue de 2006, assim, muito tempo. Sabe? Então, assim, a gente sentia que o público do horror estava sedento por essa brincadeira de ultrapassar o limite. E aí, se você puxa pela memória quais foram os filmes que brincaram demais com isso lá atrás entre os clássicos, Evil Dead vem na memória. Porque a gente sabe que Sam Raimi, naquela criatividade com maquiagem, ele ousou e ousou muito. Vocês lembram lá que teve época que o sangue teve que ser pintado de verde para tentar forçar um pouco a classificação indicativa, porque ele era abusado, ele gostava. Então, assim, eu gosto desse filme por isso, sabe? Ele é se é para ser um remake, ele mantém a estrutura, ele mantém os 5 personagens, ele presta toda a homenagem de um remake, ele não tenta pegar, por exemplo, a essência de um Evil Dead, de ter um livro e a partir daí vamos fazer tudo diferente. Não, ele é um pontapé inicial que ele se vende como remake. Ele não tem medo de ser um remake. Ele não tem isso que eu gosto dele. O nome dele é Evil Dead. Sabe? E apesar dele ele foi um remake, né? Ele foi vendido como um remake, mas ele tem uma cena pós-crédito e depois a expansão de universo mostra que foi uma sequência indireta ali do filme, na verdade. Que a gente tem ali Ash na cena pós-crédito, né? Então a gente entende, aparece o carro também na cena pós-crédito. Então a gente entende que é uma sequência e depois isso acaba sendo meio que confirmado ali, né? Mas ele foi super vendido como um remake. E ele tem um ponto ali, 2 pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro, do Sam Raimi ter chamado o Fede Álvares, que eu acho que ele deve ter se enxergado muito no Fede Álvares ali, fazendo filme com pouco orçamento na internet, da forma que dava para conseguir ter visibilidade. Então, eu acho que a ligação deles também foi muito por isso. Então, quando a gente fala, inclusive, né, nessa onda de youtubers fazendo agora filmes, eu sempre lembro do Fede Álvares, porque ele foi um dos primeiros ali e começou assim, super bem, com um filme muito, muito legal, e com o Sam Raimi, que é um cara que fosse hoje em dia estaria fazendo vídeos no YouTube, com certeza. E ele ter mantido o efeito prático do início ao fim, assim, eu achei isso incrível. O efeito prático daqui tá assim, lá em cima, a régua tá muito em cima mesmo, assim. A gente ainda estava citando algumas cenas aqui, a cena da língua, a cena do carro. Eu lembro muito daquela cena do carro do braço da Bia rasgando ali. A própria tem ali uma homenagem ao Evil West, que é a Evil Mia, né? Tem a Mia ali do mal. Assim, eu acho muito. Os galhos também, né? A cena dos galhos também temos essa homenagem novamente. Os galhos. Sim, isso, por isso que eu digo que ele não tem medo de se vender como. Por isso que eu digo que ele não tem medo de se vender como um remake, apesar de tomar essas liberdades criativas, eu digo no sentido de se modernizar, sabe? De trazer a questão das drogas, de trazer a protagonista mulher. Então, por isso que eu achei muito feliz ele ser um remake, mas se justificando de, sabe? Não copia e cola, mas eu sou um Evil Dead. Pra daí sim o próximo não tinha como ser de novo. Por isso que eu acho que é tão... Essa eu acho que é a franquia cujos remakes e cujas continuações são as melhores. As melhores. E aí acho que a Nath vai falar muito legal, porque eu sei que ela ama o próximo e que eu acho que de todos os filmes que continuaram seus universos, essa é a que mais soube pegar a base e expandir. Seja porque entregou para outras pessoas... E trabalha bem clichê. Tem aquele nerd lá que lê o livro, e eu acho que ele é bem colocado quando a gente fala ali, né, desse tipo de personagem dentro do terror. Ele consegue trazer uma coisa nova. Eu gosto muito da direção do Fede Álvares, depois de tudo que ele fez eu gosto. Mas eu acho que para uma pessoa que estava iniciando um longa com grande orçamento, eu acho que ele assim, arrebentou, ele bateu um bolão ali. Eu não consigo lembrar de muitos problemas, né?
Eu diria que o único problema é que ele poderia ter, e que o segundo remake, ou a continuação dele, que é o que a gente vai falar na sequência, fez muito melhor, talvez seria desenvolvido um pouco mais os personagens, porque ele não conseguiu sair daquela questão dos personagens unidimensionais e que estão ali para servir a função de corpos que vão morrer. Sim, E que no sim. próximo filme o próximo diretor foi muito feliz, junto com o seu roteirista, de sair do grupo de amigos, entrar no núcleo familiar, e aí pronto. Se você colocou um núcleo familiar e desenvolve muito bem, primeiro que é mulheres ali, você tem a mãe, você tem a tia, não, a Nath vai falar, eu vou deixar para a Nath para não estragar, mas no próximo filme conserta esse grande, sabe, não é uma bola fora, mas Não, mas eu acho que ele faz muito isso também, realmente aquele clichêzinho aí, o arquétipo ali dentro de um tropo narrativo ali de cada personagem ali, né? Eu acho que ele é muito homenagem também do Evil Dead, porque uma das questões do Sam Raimi para fazer o segundo foi muito. Agora tem orçamento para poder matar cada personagem, tem que poder botar mais atores. Então, eu acho que também talvez tenha ali um processo criativo com o Sam Raimi, que ele deve ter pensado, agora eu tenho mais dinheiro ainda, não sou eu que vou dirigir, vamos pensar aqui numa coisa. Então, eu acho que pode ter sido pensado ali, sabe? E a Nath trouxe a questão da cena dos galhos, ali, que é uma cena de violência, né? Violência ali, que no primeiro a gente tem é uma cena que choca, porque a gente não está esperando aquilo ali dentro daquele contexto, mas ela é meio que descartável. Foi feita ali uma personagem pouco relevante, você fala, nossa, chega a ser. É para mostrar quão ruim é aquele demônio, né? Como ele é nefasto ali, mas assim, a gente não se importa tanto, se importa com a situação, mas não se importa muito com o personagem. No segundo, a gente tem a própria protagonista passando por isso. Então, isso já muda um pouco de figura e isso tem um peso maior ainda. Então, eu acho que a forma que isso foi encaixado, já que é uma homenagem ao primeiro filme, foi feita de uma forma mais assertiva. E eu gosto muito do segundo por ele introduzir esse arco onde a gente se importe justamente com os personagens, porque na trilogia inicial eu acho que tem muito aquele sentimento, não sei vocês, mas não, eu não me importei muito se eles fossem morrer. Se todo mundo fosse morrer naqueles filmes, não teria um problema. Agora no segundo não, você se importa, tem muito esse cuidado. Eu gosto muito do protagonismo da Mia, eu acho que a franquia revive, brilha muito com uma Final Girl. No primeiro, né, foi difícil para mim, falei, nossa, um Final Boy, tipo, eu não estava esperando, não era algo que eu esperava. E eu consigo me conectar, mas não é daquela maneira. Então, ver uma Final Girl e ver essa questão da saúde mental, que também acho um tópico bem bacana, apesar da escolha, tipo, se isolar numa cabana com uma dependente química, ninguém sendo médico, mas funciona, sabe? É muito bom de assistir. E é muito legal que ela é a protagonista e é a pessoa que o demônio se aposta ali inicialmente. Então, isso também é bem legal. Eu acho que, né, claro, é uma referência ali ao Evil West, mas ela passa boa parte do filme, né, ali com então, assim, e acho que o terror sempre se aproveitou disso, né? De pessoas talvez ali com a mente mais fraca, num momento ali de saúde mental, depressão. O terror, ele gosta de se aproveitar dessas pessoas que estão mais fragilizadas para o demônio possuir, né? Sim. Mas é legal duas coisas. E ela se salva. Quem se salva é a família. Não é ninguém salvando ela. Então, isso é muito, muito legal. E aí tem duas coisas interessantes, né? Que é aquele, vamos dizer, o clichê da possessão demoníaca que o cinema que é muito criticada, a questão de possuir corpos femininos, né? Então é muito interessante que a gente traz de novo para a discussão o motivo disso, mas mais importante do que isso, eu penso que é trazer novas audiências para o Evil Dead, pessoas que nunca tinham assistido antes e tiveram o primeiro contato com o filme de 2013, que foi muita gente, passaram boa parte do começo do filme realmente tentando entender se a gente está falando de demônio ou se isso é alucinação por conta da abstinência. E essa é a coisa legal, porque não só justifica o isolamento, mas criam aquela paranoia que Evil Dead nunca teve. E esse clima de paranoia, ele é muito legal. Sinto falta. Por isso que eu gosto tanto desse 2013. Talvez não tenha amado tanto o seguinte, porque eu sinto falta do que eu mais gostei nele foi essa paranoia, sabe? E eu queria ver de novo em algum outro elemento narrativo que trouxesse um pouco de que os personagens se perguntassem o que está acontecendo antes de partir para tem algo sobrenatural, demoníaco, maligno. Como você falou, muita gente conheceu a franquia por esse filme. Esse filme, muita. Anteriores. Então, cara, muito, muito legal. E acho também que é um filme
que desperta. A maquiagem é uma maquiagem de terror, não é aquela maquiagem que é uma pessoa com blush um pouco mais forte, né? É uma realmente de terror. A gente tem ali, quando a Mia está possuída, o rosto dela desfigurado ali. Então, é muito legal como ele trabalha esses elementos ali, pesa a mão mesmo, assim, não é um filme que tem alívio em nenhum momento, a gente não tem. A cena do banheiro da Olivia também, com a boca toda cortada, aquilo ali cinema, gente, incrível. E aí a gente tem depois a Lily Cronin fazendo Evil Dead Rise, que é a queridinha da Nath, que vai falar aqui. Já vai começar, já vai abrir aqui essa discussão falando sobre o que você achou do filme, Nath, e por que ele é muito queridinho para você, além do protagonismo ruivo. Ela falou, temos protagonismo ruivo. Mães ruivas no topo! Uhum. Eu gosto muito de ter essa mudança, né? Apartamento e nada de cabana, porque eu acho que já traz para um contexto mais realista, um horror próximo da realidade, porque mexe com família, mexe com personagens ali disfuncionais. E não que o segundo não faça isso muito bem, como a gente mencionou, né? Tem um sentido para eles irem para aquela cabana e ter o isolamento, mas eu acho que o apartamento mexe muito mais com realidade. E eu gosto muito da família como elemento central do horror, de verdade. Você se importa ainda mais porque tem personagens muito bons e tem ali a tia, né, que é aquela coisa que tá meio perdida na vida, ela descobre uma gravidez, então acho que isso conecta muito o público, até porque ela não é aquela tia repugnante, que é uma figura ruim, não, ela tenta ser melhor. Ela tá ali, a partir do momento que ela volta, né, para casa da irmã, ela tenta se conectar com aquelas crianças, ela se importa de verdade, mesmo ela tendo um passado talvez duvidoso, que a irmã até joga ali algumas coisas na cara dela, enfim, que ela não esteja tão presente, mas ela tenta fazer diferente e isso faz que eu me conecte muito. Até a mãe, a forma que a mãe lida ali com as crianças, eu acho de um carinho muito bonito. Não é uma mãe, tipo, sabe, de qualquer jeito, aí por isso ela vai ser possuída, não. Eu gosto, e até por isso que me deixa até um pouquinho tristonha aquele final, que eu fico, caraca, eles não mereciam passar por tudo isso. Se passa num prédio, né? Trazendo aqui informações, inclusive, de orçamento e de bilheteria. É o filme que mais arrecadou dinheiro ali na bilheteria. Ele teve um orçamento de 15 milhões, um pouco menos do que o Dead de 2013, e arrecadou cerca de 147 milhões, 147,2 milhões de bilheteria. É um filme que traz novamente o protagonismo feminino, porque nós temos tanto a mãe quanto a tia ali, né, protagonizando. É uma família dentro de um prédio. A gente vê agora realmente o universo sendo expandido, que era algo que os fãs estavam esperando há um tempo. Então, a gente não tem mais a cabana, a floresta isolada, a gente tem. A gente está. Agora, o demônio pode estar em qualquer lugar, inclusive. Uma das aberturas mais legais do cinema é de Evil Dead Rise. Eu acho muito legal a forma que aparece o título do filme. Eu acho que todo mundo que é fã de terror gosta muito dessa abertura. Então, é um filme que realmente pensa mais além. Aonde a gente pode chegar com o Evil Dead? Para onde ele pode caminhar? É um filme que eu acho que foi muito pensado comercialmente falando. Assim. E ele traz de novo um elemento que é característico de Evil Dead, que a gente não tem Evil Dead de 2013, que é o humor. É um filme que ele tem a violência, ele traz ali, né, o gore quando necessário, mas ele pesa a mão no humor. Ele tem ali bastante humor no filme. Inclusive, raladores, né? Quem assiste esse filme depois falando de raladores de cozinha. Mas como é que foi para vocês verem novamente o horror voltando para o universo de Evil Dead? Para você funcionou, Renato? Que você não gosta, né, tanto assim? Funcionou? Eu acho que meu problema com o Rise foi realmente o CGI, tá? Quando você fala, por exemplo, dessa abertura, o que me quebrou de novo é o CGI, né? A cabeça sai voando e não precisava o CGI, que para mim quebrou justamente uma das. Aquele lettering quando sobe é a coisa mais linda, como você mesmo falou, é belíssimo de ver, mas o CGI estragou. Né? E outra coisa que me incomoda um pouco, aí já sobre aspecto técnico, é que por mais que eu tenha gostado da ideia dele ter saído do ambiente da cabana e ido para o apartamento, eu não acho que o ambiente daquele prédio tenha justificado aquela fotografia. Precisava ser aquela fotografia para ser um filme de terror, mas aquele prédio não justificava aquela fotografia. Então,
é uma verossimilhança que a gente tem que deixar muito de lado para acreditar que aquilo tudo é escuro o tempo todo daquele jeito, seja o corredor, seja a casa, seja a garagem, seja todo o ambiente é tão escuro daquele jeito para o horror, não para a verossimilhança. Então, assim, quando, de novo, aí é a parte chata e técnica da produção do audiovisual. Quando você separa esses elementos, então, ai, cara, vai perdendo a força. Mas, quando eu, olhando no retrospecto, preciso dizer para você que a gente estava falando aqui a Mia, mas eu acho que tinha muito tempo que eu não via uma atriz entregar tanto sem falar do que a Alissa, a protagonista desse filme. A nossa senhora, o que aquela mulher entrega, meu Deus, assim, queria muito que ela fosse uma nova. Lembra que a gente brincou sobre Final Girl, Scream Queen há um tempo atrás, produzindo conteúdo? Queria muito vê-la assim em produções de gênero. Eu já tinha Queria visto, muito vê-la. eu já tinha visto ela em Vikings, né? Ela fazia ali a esposa do Ragnar. Ela fez o Nevoeiro, a série também. Mas ela, esse protagonismo foi ali em Evil Dead. Realmente, ela realmente bate um bolão. Mas eu acho que o elenco todo está muito bem. Sim. Eu acho que a menininha também, que depois ela fez ali Stranger Things, ela é muito boa. Eu acho que a tia está bem. Acho que o elenco está muito bem, assim. Sim, Mas sim. ela realmente Não, mas a expressão facial Sim. dela, porque Gente, ela é ela é uma absurda. atriz, é que pensa na Mia, por exemplo, a Mia, pra gente acreditar na maldade ou no que ela estava prestes a fazer, dependia muito da maquiagem. Muito da Sim. maquiagem, que era muito bem feita. A Alissa não. A Alissa conseguia entregar a maldade do que estava acontecendo, dos planos, da perversidade que ela estava prestes a fazer, com muito menos maquiagem. E isso Sim. é crédito puro dela. Puro dela. E Claro que tem direção, mas... eu trouxe até esse ponto no Night Move Club que a gente não viu, mas ela depois de Evil Dead Rise, gente. Isso pra mim não existe. Porque eu fui reassistir, né, pra fazer essa série de vídeos, e eu me questionei, falei, gente, mas eu nunca mais vi essa atriz. Como assim? Ela tem uma entrega tão boa, que ela deveria estar mais no gênero. Ela deveria realmente assumir também esse posto de Scream Queen e estar mais no gênero, e ela não teve, né? Eu não sei qual foi a questão, mas eu acho que realmente os papéis não chegaram para ela, o que é uma pena, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Nossa, vidas ruivas importam. Mas isso que a Gabi também mencionou da menininha, eu acho muito bom, porque tem umas sacadas, umas intenções por trás, e o detalhe ali me pega muito. Tem um momento que já tá rolando solto, né, o demônio ali na casa, ela chega pro irmão com só a metade da cabeça da boneca, ela vai proteger a gente. Gente, isso pra mim é ápice do humor, assim, de verdade. Quando ela soltou, eu falei, inacreditável, que cena é essa? Evil Dead. Evil Dead, É Evil no Dead, a detalhe, é essência. no detalhe. Esse me ganha muito no detalhe. Eu gosto, você falou até da questão né, da fotografia do filme e tal, mas eu acho que é um filme que abraça um pouco a galhofa. Ele volta a abraçar um pouquinho, aquele final daquele ser que vai total. muito legal, assim. Esse filme ele é dirigido pelo Lee Cronin, que a gente viu agora em A Maldição da Múmia, né? Que traz muitos elementos que ele já trouxe ali em Evil Dead Rise. Mas eu gosto desse humor, eu gosto dessas coisas, essa coisa bem surreal que ele traz ali. E é um filme que ele também, óbvio, né? É um filme que ele quer expandir o universo. Ele fala, agora ele pode estar, o demônio pode estar em qualquer lugar, ele não está mais só naquela cabana, é proposital. Mas é um filme que também traz algumas informações para a gente, né? Que são 3 livros. Então, esse filme ele traz ali o Necronomicon de novo, só que com relação ao Evil Dead 3, que a gente tem ali aquela cena do Ash no cemitério, e tem 3 livros ali, e um dos livros morde o Ash. Então, esse livro é uma referência direta de Evil Dead 3. Então, assim, eles realmente querem conectar o universo, querem expandir. Então, né, é uma franquia que traz uma fortuna aí, uma boa fortuna aí, mas a gente está esperando aí, a gente vai ter em breve, inclusive, vídeo aqui falando de Evil Dead Burn. Só um adendo que eu queria trazer na nossa conversa que eu não trouxe é que nenhum filme da franquia foi dirigido por uma mulher até agora, né? Nem os que estão previstos. Seria muito legal, já que, inclusive, agora a gente está tendo mais um protagonismo feminino nesses filmes, e a gente visse também uma visão, né, de Evil Dead feito por uma mulher. Seria muito, muito legal. Se você estiver ouvindo a gente, Raimi tá aí, ó. Uma mulher na direção. Mas, para a gente finalizar aqui, Nath, Renato, tanto de Evil Dead de 2013 quanto de Evil Dead Rise,
qual foi a cena que vocês lembram, a mais memorável desses filmes? Vou falar então de 2013. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de que você prepare a pessoa que está assistindo para o que está vindo aí. É tipo Hitchcock, sabe? Quando avisava, é melhor avisar que tem uma bomba embaixo da mesa para depois deixar a gente aflito. Então, eu gosto daquela cena de 2013 que a Natalie, a loirinha, está na cozinha, ela olha para o braço dela, percebendo que o braço não está dando certo, e aí olha para o cortador de faca que está distante dela, e você já conectou as duas coisas, que ela vai alcançar o cortador de faca para serrar o próprio braço. Gosto. Porque muita gente gosta da cena do banheiro lá, da agulha no olho, mas é muito rápido, é muito susto, e a gente fica com nojo. Mas eu gosto da Natalie, que além do nojo de cortar o próprio braço, eu não aguentava esperar ela pegar aquele cortador para cortar o próprio braço. Eu lembro que essa foi a pior cena do filme para mim, porque esperar, enquanto ela olhava para os dois, eu lembro até hoje. E é uma referência óbvia, direta do Ash cortando ali, né? Exato. Então, assim, olhar para a mão, olhar para o cortador, lembrar daquela altura e saber que ela vai fazer o que ele fez. Só que num filme que está mostrando naquele grau de realismo que o Ted estava fazendo, aí eu fiquei nervoso. Uma ótima construção, uma ótima construção. Trazendo de 2023, eu gosto muito de toda a sequência do corredor. Eu acho, assim, impagável. Tem uma cena específica, né, que ela tá quase comemorando que o caos tá acontecendo dentro do apartamento e ela, como demônio, ela tá de fora. Então, assim, muita coisa tá acontecendo dentro, mas ela tá de fora. E ele comemorando, pulando. Eu acho aquela cena maravilhosa, apesar de abraçar muito humor, né? Não é uma cena tão de terror. Apesar de ter, sim, ali momentos que ela mata as pessoas no corredor, mas eu acho, assim, muito bem feita, muito bem construída. A maneira como é fotografado também, porque tem a questão do olho mágico, então eu adoro os enquadramentos ali, é perfeito para mim. Eu me diverti muito assistindo. Eu vou trazer uma de cada filme, vou roubar um pouco. Meu ascendente Libra não consegue escolher. Mas de 2013, eu vou trazer a cena da língua, né? Aquela cena ali que ela corta a língua, porque foi uma das primeiras cenas que eu vi ali que teria efeito prático nesse filme. Daí eu fiquei super curiosa como eles estariam fazendo esse efeito prático. Eu sou muito entusiasta de efeito prático, por sinal, inclusive. Gostaria muito de aprender a fazer efeito prático. E aí eu falei, cara, esse filme aí vai ter mais. Então, vou trazer por esse motivo. E vou trazer o do Rise do Ralador, porque eu acho que virou um elemento muito forte do filme. Assim como eu acho que no Blur vai ter ali a lava-louça, né? A gente viu no trailer. A gente tem ali o ralador, que todo mundo, quando lembra do filme, lembra dessa cena. Então, vou trazer a cena do ralador também. E é isso. Vamos finalizar aqui. Em breve, a gente vai trazer mais vídeos de Evil Dead. Então, se inscreva aqui no canal, siga a gente nas nossas redes. As redes do Renato e da Nath estão aqui na descrição. Então, a gente traz conteúdo não só de Evil Dead, não só de horror, a gente traz conteúdo ali, críticas, reviews, resenhas, do universo fantástico como um todo. A gente em breve vai estar aqui, como eu falei, mas comenta aqui pra gente qual foi a cena que ficou mais memorável aí pra você, tanto de Evil Dead de 2013 quanto do Rise. Qual é o filme que você mais gosta e por quê? E se você concorda ou discorda com algum ponto que a gente trouxe nesse papo aqui, por favor, participe. É muito importante ter você aqui nesse papo com a gente. A gente vai fazer questão de responder vocês por aqui. Então, é isso. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Beijo, tchau.